A paz do Senhor, povo de Deus, irmãos amados, sou o pastor Marcos André e este é o canal Clube da Teologia, o nosso canal de estudos aí em apoio à Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez para ensinar aí, falar da lição de número 3 da revista da Betel Conectar, a revista para jovens, essa revista da Betel que está falando aí sobre o livro de Eclesiastes, esse trimestre aí. E nessa lição aí vai falar do tema Há Tempo para Tudo, tá bom? Baseado ali no texto de Eclesiastes capítulo 3, tá? Lembrando aí aos irmãos, esse vídeo aqui que eu estou gravando é um apoio aí para a lição. Você que é professora, professor, você vai preparar a sua aula, ou você que é aluno também quiser aprender, pode assistir o vídeo. Depois você vai estar ali na sala de aula, vai ouvir a aula ali do professor, tá? E eu espero, eu não tenho ideia de falar nada que vai contestar o professor, tá bom? A minha ideia aqui é mais um apoio, É um vídeo para você poder acrescentar na aula, aumentar aí o escopo aí do professor, tá bom? Lembrando aos irmãos, que o meu livro está à venda nas livrarias de todo o país, tá bom? Tá aí nas lojas americanas, na Magazine Luiza, Casa Bahia, Ponto Frio, em tudo que é loja aí está à venda o nosso livro, O tema é O Maior Milagre de Jesus. É um livro aí que conta a história da crucificação, a obra que Jesus faz ali no momento da crucificação, e esboçando ali o maior milagre do Senhor, tá bom? Convido você a adquirir esse trabalho, essa obra. Em breve eu vou estar também arrumando um jeito de eu passar para os irmãos para ela sair mais barato, do que você comprar na loja. Bom, então vamos aí a esta lição, Vou deixar na descrição aí o link para essa aula lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e deixar também o link aí para as lojas aí onde você pode encontrar o meu livro, tá? Bom, o tema da lição de número 3 da Betel Conectar é Há Tempo para Tudo, tá bom? Então, vamos aí nessa introdução. O texto, o versículo do dia é Eclesiastes 3,15, onde fala que o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que já passou, dando a ideia de que não tem nada de novidade, tudo não há nada novo diante de Deus. Deus conhece todas as coisas e pra gente tudo é novidade, mas Deus já conhece a raça humana, o ser humano, já viu isso aí acontecer várias vezes. Deus sabe de tudo, irmãos? Bom, então vamos lá. Na introdução, separei como destaque aí essa parte que fala aí o domínio de Deus sobre o universo, mantendo na mais perfeita ordem, tá? Aqui a introdução como Salomão ele mostra, o conceito de tempo aí em Eclesiastes, e aqui tem a ideia de afirmar que nada acontece sem propósito. Essa aqui é a ideia, da lição aí, vai mostrar isso aí, do que está em Eclesiastes. Nada acontece sem propósito. Deus ordena tudo, Deus está no controle de tudo, tá bom? O que acontece na vida do irmão aí mesmo que está vendo esse vídeo aí, assistindo essa aula aqui comigo, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado, um propósito específico, tá bom? É isso aí que a lição está tratando. Deus é o Todo-Poderoso. Quando fala Deus é o Todo-Poderoso, quer dizer que tudo está no controle do Senhor, amém? Bom, então temos aí no primeiro tópico, o título é Conceituando a Palavra Tempo. Aí lá no Antigo Testamento, aí mostra, que, deixa eu ler essa parte aqui que eu separei, a palavra tempo pode ser entendida como ocasião, momento ou época. Aí, como aparece no capítulo 3 de Eclesiastes, e no Antigo Testamento todo, ela tem essa visão aí, de ocasião, momento, época, como aparece em Eclesiastes, ela vai ser tratada dessa forma. Foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento, então ele vai mostrar o tempo determinando as épocas. No Antigo Testamento, convém lembrar que
não era contado o tempo como nós contamos hoje, tá bom? A gente vê isso em alguns locais do Antigo Testamento, quando fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, para ele determinar uma época ali, ele tratou do ano em que morreu o rei Uzias, né? Então ele vai falar de ocasiões, tá? Para demarcar, delimitar o tempo, tá bom? Quando você pega o livro de Reis, você vai ver que fala que quando tinha tantos anos de idade começou a reinar outro fulano, outro rei. Então ali ele demarca com a idade de um outro rei, ele não demarca com o tempo. É interessante observar isso daí no Antigo Testamento. Ele não usa a palavra tempo para determinar dias, mês e ano, não usa com esse objetivo. Ele usa a palavra tempo para determinar ocasiões, épocas, momentos, né? Bom, aí temos aí no primeiro subtópico 1.1, tem como título o tempo na visão hebraica. Aqui é colocado, deixa eu começar a ler aqui o tópico, diz assim, ó, a expressão hebraica usada no terceiro capítulo de Eclesiastes tem significado de algo estabelecido ou tempo marcado, tá? Então ele vai delimitar época, momentos, né? Aí eu separei essa parte que diz aí, ó, é encontrada 2 vezes no livro de Esther, fazendo alusão à data estabelecida para a festa do Purim, né? Então, quando ele vai usar o termo hebraico para tempo, ele vai sempre estabelecer uma ocasião, uma época. Aí ele está falando da época da festa do Purim, né? Aí então você vê que isso aqui é confirmando o que eu acabei de falar. No Antigo Testamento, a palavra tempo é usada exclusivamente para delimitar um momento, uma ocasião, tá bom? Bom, agora o tempo na visão grega. Aí aqui tem algo interessante, né, que são 2 palavras. Na visão grega, aqui aparecem 2 palavras para explicar o tempo, tá? Aí convém ler isso aqui com os alunos. E aí a primeira delas é cronos, né? Cronos, ele indica o tempo humano, né? O tempo que pode ser dividido, computado, quando vai falar de dias, mês, anos, né? Horas, tá bom? Aí é o tempo humano, né? É o cronos, o tempo que é cronometrado. Daí vem a expressão cronometrar, né? De cronos, né? Tá bom? E também tem o chamado, a outra palavra, a segunda palavra aqui de origem grega, é o kairos, né? Kairos, que é da ideia de ocasião, né? É aquela mesma, a mesma ideia do Antigo Testamento, ocasião, de momento, né? Um tempo oportuno. A tradução mais correta para o grego aqui, a tradução mais correta para o kairos, do grego, é tempo oportuno. A gente chama tempo de Deus, porque na verdade é um tempo oportuno, é um tempo em que Deus faz uma obra, o tempo em que Deus determinou para algo. No Novo Testamento, essa palavra vai ser usada sempre para determinar um tempo oportuno de Deus, né? Por isso que o pessoal, o povo, né, todo mundo tem o costume de chamar de kairos de o tempo de Deus, né? Mas qualquer literatura do grego, que vai usar o grego, o kairos vai aparecer para uma ocasião. Por exemplo, é o tempo de um encontro, então é o kairos, né, daquele encontro, é o tempo oportuno para aquele encontro. Mas como a gente está falando de Novo Testamento, então aí vai falar de kairos, né, se referindo a um tempo de Deus fazer algo, né? Amém? Bom, vamos continuando então. Aqui tem, aí separei essa parte aqui também. No livro de Atos, percebemos que os tempos e as estações foram estabelecidas por Deus, né? E aqui se referindo a Atos 1:7, né? Falando dos tempos determinados, né? Bom, então aqui quando Jesus fala em Atos 1:7, né? Quando fala de tempo, né? Ele está falando de kairos, tá bom? Foi o termo grego usado. Bom, continuando aí, no tópico 2, tem como título a soberania de Deus sobre o tempo, né? Aí aqui no subtópico 2.1 tem como título tempo para todo propósito.
aqui eu separei essa parte que diz aqui, ó, embora o tom usado pelo autor transmita uma ideia fatalista, o que seja essa ideia fatalista? Ele fala até ao mesmo tempo pessimista, né? O que seria a ideia fatalista que é passado? Quando ele diz assim no texto de Eclesiastes que há tempo para tudo, aí vai falar que há tempo de morrer, né? É tempo de nascer e tempo de morrer. Então, quando fala tempo de nascer e tempo de morrer, dá uma ideia de fatalista, uma ideia fatalista, como se o dia da tua morte já tá previsto já, né? E aí já era, né? Aquela ideia fatalista de que já está tudo predeterminado, né? Embora ele transmita essa ideia, aí, o que está sendo dito aqui pelo autor de Eclesiastes não é essa máxima aí de um tempo fatalista, né? Ele está falando de outra coisa. Ele está falando do controle de Deus sobre o tempo, do controle de Deus sobre as coisas, da forma de Deus ordenar as coisas. É isso que ele está falando em Eclesiastes 3, né? Bom, aqui separei também a parte que diz aqui, ó, tempo de nascer, tempo de morrer, não indica um tempo determinado, mas sim mostrar que da mesma maneira que o homem nasce, ele vai morrer. É isso aqui que está indicando, não está indicando um tempo determinado. Não, você nasceu, então vai chegar a hora que você vai morrer. A ideia não é essa em Eclesiastes. A ideia é mostrar que Deus, ele determinou as coisas, que ele está no controle das coisas. É essa a ideia, é mostrar a grandeza de Deus sobre a vida do ser humano, né? Aqui separei também a parte, o ser humano precisa entender que o mesmo Deus que está conosco nas conquistas também está nas perdas, tá? Nota que ele coloca duas ideias conflitantes, né? Tempo de nascer e tempo de morrer, ou seja, ele é o Deus todo-poderoso, ele está nos dias de alegria, que é os dias de nascimento, e também nos dias de tristeza, os dias de morte, né? Dia das perdas, tá bom? Essa aqui é a ideia do livro de Eclesiastes. Isso aqui convém ensinar para os alunos para haver uma correta interpretação do texto. Aqui no 2.2 eu pulei e vamos para o próximo aí, no 3. Tem como título o tópico 3, Entendendo a Vida Atemporal. Né? Então vai falar da vida atemporal. Separei essa parte que diz aí, vivendo numa atmosfera eterna, 3.1. Esse subtópico é interessante. Aí aqui separei essa parte que diz aí, ó, entendemos como eternidade um tempo que não pode ser mensurado, ou seja, ele não pode ser medido, né? Então, eternidade não tem início nem fim. É como se a eternidade é como se fosse o tempo estendido assim na frente, né, de Deus, ali a eternidade. Como ele pode olhar lá no final, pode olhar no meio, pode olhar lá na frente, né? Ele tá, para Deus não conta o correr do tempo. Ele enxerga passado, presente e futuro no mesmo momento, né? É uma ideia complicada porque a natureza divina não tem como a gente entender, né, irmãos? Então, por isso se torna complicado explicar, mas essa aqui é a forma mais simples. É como se Deus estivesse ali olhando o nosso passado, presente e futuro no mesmo momento, né? É uma coisa muito interessante e muito assustadora também, né? Continuando aí, separei essa parte que diz aqui, ó, presenciamos um presente que não se acaba. Aqui está falando da eternidade, né? Ó, em nosso tempo vemos a divisão de passado, presente e futuro, mas quando observamos a questão da eternidade, aí presenciamos um presente que não se acaba. É o que eu acabei de falar, né? Na eternidade, Deus que está na eternidade, ele vê dessa forma. É um presente que não se acaba, e não tem contagem de tempo, né? É um presente, um único momento. E Deus vê passado, presente e futuro. E o mais extraordinário aqui é que nós vamos para esse lugar, para essa condição. Vamos para a eternidade. Então não haverá passado, presente e futuro. Isso aí é o que é mais interessante e também, como eu disse antes, mais assustador, né?
Como Paulo fala, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, não está no nosso entendimento, é o que está reservado para nós, né? Bom, então continuando aí, né? Vamos para o tópico 3.2, o subtópico. Temos aí essa parte aqui que diz aí, separei, destaque aí a parte que diz, tem como título aí o 3.2, intervenção divina no tempo. Aí separei aí essa parte que diz aí, existe um caso na Bíblia, olha que interessante isso aqui, você professor, para ensinar os alunos aqui. Existe um caso na Bíblia descrito por Josué, aí está lá em Josué 10, escrito em Josué 10, 12 ao 15, em que percebemos o controle de Deus sobre o universo. Então, Deus controlando o Cronos, né? Controlando o tempo do universo. Pois o sol se deteve e a lua parou. Aqui, o texto, quem já leu Josué, e é interessante também, né, ler com os alunos, fala do momento em que Josué está na batalha e ele percebe que havia desvantagem se os soldados guerreassem à noite, né? Ia haver desvantagem para o exército. Então ele resolve clamar a Deus no meio da batalha, clamar a Deus para que ele parasse o tempo, né? Claro que Josué ele pede da forma que ele entende, né? Então ele vai pedir para que Deus pare o sol, detenha a lua. A ideia é que Deus parasse o tempo, né? Josué entendia que o sol é que se movia, né? O conceito para ele era esse, né? Ele não sabia que era a terra que girava. E aí Deus faz o que? Ele vai parar o movimento de rotação, consequentemente também o de translação, né? Mas ele para o movimento de rotação e a terra para. E ali, naquele momento, né, o sol se detém, né? Na verdade, a terra para, então o sol fica parado no meio do céu, e aí a batalha se desenrola e o povo de Deus alcança a vitória com aquilo ali, né? Porque não anoiteceu, eles continuaram na batalha lá, tá? Então, isso aqui é para mostrar como é que Deus ele tem domínio sobre o tempo. Deus ele pode fazer coisas tremendas, maravilhosas, não a gente não vai ver Deus fazer isso sempre, né? Não há poucos casos na Bíblia em que Deus opera dessa forma. Eu separei até mais um aí para falar com os irmãos. Se eu colocar aqui eu separei como destaque essa parte que diz aí, como Criador de tudo, o Senhor e Senhor do tempo, né? Falando aí nesse subtópico, Deus como Criador de tudo, ele e Senhor do tempo. Então Deus é Criador e ele controla também o tempo, tá? E aí convém lembrar, né, para os alunos aí, para os irmãos, da passagem de 2 Reis 20, versículo 10, né? Ali acontece a cura do rei Ezequias. Na ocasião em que o rei Ezequias é curado, diz a palavra lá que Isaías ele foi lá dar o aviso para o rei, e o rei ele chorou, né? Ele orou ao Senhor, pediu para que Deus se lembrasse de tudo que ele tinha feito, né? E ali Deus ele manda o profeta retornar para dar uma palavra para Ezequias de que Ezequias ia viver, ia ganhar mais 15 anos. E qual foi o sinal para que aquilo ali acontecesse, né, em 2 Reis? Ezequias pede que desse o sinal de que o sol regrida, né? O sol do relógio de Acais, né? Era um relógio de sol, que ele marcava o tempo pela sombra. Então ali a sombra ela tinha um certo grau, né? Conforme o sol, né, ia passando o tempo, ia movimentando, ia marcando a hora ali no chão. Então ele pediu que o sol retornasse. Olha que coisa maravilhosa, né? Interessante. Ele pede que o sol retorne 10 graus do que já tinha andado. Ou seja, era como se Deus voltasse o tempo. Só que acontece aqui o seguinte, que Deus não volta o tempo e todo mundo volta para trás ali, como se fosse rebobinando uma fita, não é isso? Não sei nem se existe esse termo ainda, né? Que agora tudo é digitalizado, mas
Antigamente a gente usava o termo rebobinar a fita, né? Como fazer retornar um vídeo. Bom, então Deus não faz dessa forma. O que ele faz? Ele faz com que o Sol pare e comece a voltar, né? 10 graus do que ele já tinha andado. Então ele volta o tempo ali, tá bom? Então ali foi o que aconteceu em 2 Reis 20, verso 10. Né? Deus mexendo de novo ali no movimento de rotação da Terra. Tá bom? Bom, essas passagens aqui é para mostrar o controle de Deus sobre o tempo. Tá? E aí, professor, aplica aí para os alunos isso aí, para ele ver a grandeza de Deus. Deus está no controle de tudo. Tá? Tudo acontece por um tempo determinado. Aí, se essa revista é para jovens, né? Então convém ensinar para jovens que oportunidades que de repente passaram agora não era o tempo exato. Às vezes eles perderam uma oportunidade, mas Deus, que é poderoso e está no controle de tudo, pode abrir outra porta lá na frente, né? E quem sabe Deus não fechou essa porta, ou talvez não permitiu que ele pegasse essa oportunidade. Pode ser qualquer coisa, uma porta de emprego, né? uma aprovação na faculdade, passar num concurso, né? Pode ser qualquer coisa. E às vezes não conseguiu oportunidade. Eu mesmo tenho um caso, que já fiz prova para sociologia, né? Para tentar ingressar na universidade e não entrei, né? Não consegui a pontuação, mas anos depois eu fiz teologia, né? Fiz o bacharelado, então foi lá atrás não era o tempo oportuno, não estava no Kairos, não estava no tempo de Deus. Aí depois, lá na frente, eu fui entender a obra que Deus tinha na minha vida. Se eu tivesse entrado para a sociologia lá atrás, eu não estaria, de repente, nem hoje aqui gravando esse vídeo aqui, estaria fazendo outras coisas, né? Então é bom a gente ter isso em mente, professor, ensine isso aí para os alunos, é muito útil, tá? Bom, então temos aí também, na conclusão, eu separei aí vou ler a conclusão toda, que é bem curtinha, diz assim, ó: embora vivamos numa atmosfera temporal, precisamos nos preparar para a vida eterna, né? Então, nós vivemos numa atmosfera temporal, onde o mundo é regido pelo tempo Cronos, né? Tudo é um tempo que vai passando, nossa vida vai passando com isso, né? Mas só que convém saber que nós vamos para essa atmosfera, para essa vida eterna, o atemporal. Eu falei anteriormente aqui no meio do vídeo, eu falei sobre isso, né? É para lá onde Deus está que nós vamos, né? Aonde Deus vê passado, presente e futuro no mesmo momento, no mesmo tempo. É um presente que não se acaba. Olha só, imagina um presente que não se acaba, né? Que maravilha, né, irmãos? Bom, então aí convém lembrar que em Apocalipse, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, Apocalipse 21, 25, fala assim, ó: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A descrição da cidade santa, olha como é que ele fala: as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ou seja, não haverá contagem de tempo. Que coisa linda, que maravilha, né? Não haverá contagem de tempo, porque o que é usado para contagem de tempo hoje? A lição falou, eu não comentei, mas a lição diz: Deus usa os astros para governar o dia e a noite. Então, se não haverá noite ali na cidade santa, para onde nós vamos, o que vai acontecer? Se não haverá noite, não vai haver contagem de tempo. A noite e o dia é para contar o tempo. Amém? E aí não vai ter contagem de tempo. Então a gente vai para essa atmosfera de um tempo presente que não se acaba. Que coisa linda, né? Vamos ver na atmosfera atemporal. Tá? Eu não falei aí, o apóstolo Paulo mencionou isso aí também, né? Que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para o seu povo. Amém? Então aí, né, essa aí é a lição, essa lição maravilhosa do livro de Eclesiastes,
né? Convoque aí os jovens para esta lição, ore com eles aí no final, faça seu resumo, e é uma bênção de Deus, é uma coisa linda para nós meditarmos. Divulgue aí também o nosso canal, né? O nosso canal Clube da Teologia, divulgue também o nosso blog, né? E adquira o livro, irmão. Adquira o livro, que é bênção para a sua vida. Eu coloco aqui a imagem está invertida, porque eu estou usando a câmera frontal aqui do celular, tá? Mas o título é O Maior Milagre de Jesus, amém? Deixo aqui, então, aqui até o próximo vídeo, até a próxima lição, né? Deus abençoe a sua vida e que essa aula seja bênção para você e para os seus alunos. A paz de Cristo, até o próximo vídeo.